Bem, então que eu possa nessa manhã trazer, nessa noite, estou acostumado com o culto de manhã, trazer uma palavra que possa tocar no teu coração, amém? Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Vamos ler a partir do versículo 7, tá? Ezequiel 33, versículo 7. Amém? Vamos lá. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles? Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não fará cair se ele se desviar dela. E se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, e se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, e certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, a nação de Israel, você diz, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios caminhos. Fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por estar aqui. E te peço, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a compreender a tua palavra, nos ajudar a entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós reconhecemos que precisamos de revelação do Senhor. Entendemos, Deus, que a tua palavra não é um livro que lemos apenas e que basta o nosso entendimento intelectual para compreender o que o Senhor quer falar. Nós entendemos que precisamos da revelação que vem do alto, do trono, para compreendermos os segredos do Senhor e o teu desejo para nós nessa noite, papai. Eu te peço, Deus, que o Senhor me ajude a conduzir a tua palavra. Te peço que o Senhor coloque aquilo que está no teu coração, Senhor, para falar para a tua igreja. Eu oro também, Deus, para que a tua igreja absorva aquilo que o Senhor deseja, papai. Eu repreendo toda distração de Satanás, toda seta maligna na mente, toda perturbação que tenta nos tirar a atenção, que tenta roubar o tesouro que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu repreendo no nome de Jesus. Eu declaro as mentes, Senhor, livres para compreender, para entender, para ter revelação da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse texto que lemos, ele é um texto que fala de uma mensagem profética que Deus dá ao profeta Ezequiel. E nessa mensagem profética, Deus compara Ezequiel como uma sentinela. Como alguém, o que é o sentinela? Um vigia, era uma pessoa que ficava em cima dos muros,
ali vigiando para avisar quando um exército inimigo estivesse perto para atacar o povo. Então essa mensagem que Deus passa para esse profeta, eu tenho algumas impressões que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Algumas coisas que Deus falou ao meu coração. E a primeira coisa que nesse texto que me chama a atenção é que Deus nos chama para sermos sentinelas. Deus nos chama para sermos vigias nesse mundo em trevas, nesse mundo corrompido. A sentinela, quando ela avistava o perigo, ela avisava o povo sobre aquele perigo para que aquele povo não morresse e não perecesse. A função da igreja aqui na terra é levar a palavra de Jesus para as pessoas, é não permitir que as pessoas morram sem conhecer a Jesus. Então a primeira coisa que me vem quando eu leio esse texto é que essa palavra é para mim. E essa palavra é para você. Você tem que ser uma sentinela. Você tem que vigiar pelas pessoas que estão próximas de você. Você não pode ver uma pessoa morrendo, indo para o inferno, pecando, e você não pode se calar e deixar de falar do amor de Jesus. Se a sentinela dormisse, o que aconteceria com o povo? O exército inimigo entraria em Israel ou no povo e iria destruir o povo. Irmãos, se nós dormirmos, se nós não declararmos e proclamarmos a palavra de Deus, pessoas vão morrer e pessoas irão para o inferno. Pessoas irão para o inferno sem conhecer Jesus. Se nós não nos colocarmos como verdadeiros soldados, vigias atentos, muitas pessoas que estão ao nosso lado, elas podem se perder e perder a salvação. Nós falamos da China, falamos da obra missionária, mas nós temos uma responsabilidade, não é apenas os missionários que estão no campo, não é apenas a Eunice, o Daniel, não é apenas o Luiz Amaro, não é apenas a Adelaide, não é apenas os missionários que estão no campo, a responsabilidade é nossa. Deus te chama para ser uma sentinela, na sua família, no seu local de trabalho, com seus vizinhos, aonde você estiver. Você tem que estar atento. Porque tem um segundo ponto importante aqui, e que Deus fala ao profeta Ezequiel. E ele fala o seguinte: se ele não avisar as pessoas da morte iminente, ele será responsável pela morte daquelas pessoas. Meu irmão e minha irmã, se eu e você não falarmos, nós seremos responsáveis pela morte das pessoas. O sangue dessas pessoas estará sobre nós. Hoje lá na Moca, o Douglas trouxe uma palavra. E uma irmã muito querida levantou lá e pediu a palavra com o coração contrito. E ela contou que há um tempo atrás uma irmãzinha parou ela no estacionamento do prédio, ela atrasada para ir para o serviço, e a mulher começou a falar com ela lá. Sabe aquele papo, a mulher, uma pessoa de idade, contando do que a Ana Maria Braga falou, aquelas coisas que a pessoa de mais idade, às vezes ela não tem a vida que os mais jovens têm de trabalhar, ela já está vivendo uma vida mais regrada dentro de casa. E a irmã falando, enquanto ela estava falando, ela doida para ir embora, né, para correr. E Deus, depois que eles conversaram, Deus colocou no coração dela para ela falar de Jesus para essa senhorinha. E o tempo passou e ela não falou. E algum tempo depois essa senhora veio morrer, falecer. Caiu de um banquinho lá, morreu. E aí o Espírito Santo de Deus trouxe isso no coração dela. Essa mulher, olha, você perdeu uma oportunidade de falar do meu amor para ela. Irmãos, quantas pessoas estão diante de nós, todos os dias, todos os momentos, e nós perdemos a oportunidade de proclamar a palavra de Deus? Quantos familiares nossos, eu estou falando isso de mim também, óbvio, quando eu prego para mim. Quantos familiares nossos que nós convivemos, estamos nos churrascos, nos aniversários de família, convivemos ali socialmente, e nós nunca proclamamos a palavra, ou nunca tentamos ao menos falar do amor de Jesus. Eu creio que esse ano é um ano que Deus está nos despertando para a evangelização. Que Deus está nos chamando para proclamar o Evangelho. Para declarar aquilo que Ele fez em nós. Irmão, quando eu olho para a minha vida e eu vejo o que Deus fez em mim, como é maravilhoso. Como Deus me transformou, como Deus me mudou, como Deus mudou a minha história. Eu preciso transmitir essa mensagem para alguém. Eu não posso me calar
vendo o mundo indo pro inferno, vendo as pessoas vivendo de uma forma sem temor, sem amor, sem nada. Eu preciso falar. Nós precisamos falar. Eu sei, irmãos, que muitas vezes vocês estão aqui nessa noite com necessidades, com problemas financeiros, problemas familiares. Mas, meu irmão, eu falo para você, se você colocar um propósito, falar assim, Senhor, eu quero ajudar alguém, eu quero levar a tua palavra, não importa o meu problema, você pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Você não vai precisar fazer nada, você não vai precisar nem gastar tempo orando pelo problema financeiro, orando pela dor de barriga, pelo problema de saúde. Você não vai precisar gastar tempo, porque Deus vai te acrescentar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Deus sabe a tua necessidade, Deus sabe o teu problema, Deus sabe o que você passa. Mas Deus te chamou para ir, para levar a palavra. Irmãos, outra coisa que esse texto me chamou a atenção é que o vigia, o sentinela, quanto antes ele avisasse, melhor era, não era? Quanto antes ele alertasse o povo do ataque inimigo, melhor era, porque daria tempo para o povo se preparar lá para a guerra, se preparar para o combate. Irmãos, muitas vezes a gente espera as pessoas aqui na igreja chegarem aqui totalmente destruídas para falar do amor de Deus. A gente espera a pessoa estar quase morrendo, toda arrebentada para falar do amor de Deus, porque também é mais fácil para nós, né? O que é mais fácil para a gente? É chegar e falar de Jesus para uma pessoa que está pedindo para ouvir de Jesus. Jesus vai falar, não precisa esperar tanto, não, vai lá. Até aquele teu amigo, aquele teu vizinho que parece que não precisa de nada, ele precisa da palavra de Deus. Ele precisa. Esse ano nós começamos a fazer um trabalho evangelístico junto com o pastor Odair, de quarta-feira, um futebol. E eu tinha um grande amigo meu de infância, que eu estou trazendo ele para esse trabalho evangelístico. Amigo meu da rua, amigo de rua mesmo, quem jogava bola desde pequeno. E ele tem uma vida estável, ele é advogado, ele é um cara bem sucedido, vive bem, tem uma vida tranquila. E aí eu percebi que eu chamei ele para jogar futebol, ele foi lá, a gente faz um devocional, faz uma oração. E nessa última quarta ele estava machucado. Então ele não poderia jogar. Mas mesmo assim, ele fez questão de estar lá. Para estar comigo, para estar com as outras pessoas. E eu percebi que eu conversando com ele, a necessidade que ele tinha de ter um amigo. Porque ele morou muito tempo em Sorocaba, depois voltou para cá, e ele perdeu os laços de amizade dele. E quando eu comecei a conversar com ele, ele queria ter um amigo só, alguém para conversar, alguém para ir jantar junto com a mulher dele, os filhos, e trocar figurinhas, conversar sobre a vida. E há tantas pessoas assim, que a gente pode começar a evangelizar elas, chamando para um jogo de futebol, chamando para um churrasco em casa. Há tantas pessoas assim que elas talvez não estejam com uma vida totalmente desestruturada, com uma vida acabada, mas que mesmo assim elas precisam de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que sem Jesus não há salvação. Se você olhar para aquela vida, a vida da pessoa é uma maravilha, mas se ela não tiver Jesus, ela vai para o inferno. E eu pude perceber nesse trabalho que eu tenho feito com ele, que conforme eu desejo falar do amor de Deus para ele, mais oportunidades vai surgindo para me falar do amor de Deus. É incrível. Quanto mais você desejar proclamar o Evangelho, quanto mais você desejar falar de Jesus, mais oportunidades você vai ter. Mais chances você vai ter. Porque, gente, é para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou das trevas para nós proclamarmos a sua maravilhosa luz. Amém? Então, a primeira coisa nesse texto que eu vejo é que Deus nos chama para ser uma sentinela. E segunda coisa é que somos responsáveis. Se nós nos calarmos, se não falarmos, seremos cobrados. E eu não quero chegar no céu e Jesus falar assim, olha, sua família, seus amigos, seus vizinhos, você ficou quieto. Você podia ter falado. Você ficou quieto lá. Era só dar uma palavra, era só fazer uma oração. Eu também tive uma experiência, esse ano Deus está me despertando para essas coisas. Você vê como é fantástico. Eu estava atrasado para ir para o culto lá na Moca, a gente tem que sair cedo por causa da distância, e a gente faz culto de manhã, e tocou o interfone lá em casa. E era uma vizinha nossa, a síndica, e aí ela pedindo para que a minha esposa, que é enfermeira, desse uma injeção nela. E aí veio no meu coração dois sentimentos. O primeiro sentimento, caramba, eu estou atrasado aqui para ir para a igreja.
E aí depois o Espírito Santo falou, mas o que é ser igreja? Não é mais importante você ir lá e fazer o bem para essa mulher do que você chegar no horário no culto? Então muitas vezes a gente fica preso a uma lógica religiosa que não tem nada a ver com Jesus. Jesus, em todo e qualquer momento, era uma oportunidade dele falar da palavra de Deus. E aí foi uma bênção tão grande que eu fui na casa da mulher, minha esposa deu uma injeção lá na coluna dela, e no final eu falei assim, eu posso orar pela senhora? E a mulher ficou toda feliz, pô, pode orar sim, graças a Deus, obrigado, me agradeceu. E eu creio que ali quebrou uma barreira. Hoje é muito mais fácil eu evangelizar ela do que era. Quebrou já uma barreira. E às vezes a gente cria barreiras para evangelizar. A gente se preocupa mais com questões religiosas, com a forma do culto, com a maneira como do nosso ministério, do que propriamente falar de Jesus para as pessoas. O que é importante são as almas. Foi por elas que Jesus morreu na cruz. O horário do culto dá para esperar. É óbvio que a gente tenta fazer tudo com decência, chegar no horário, cumprir os horários. Mas qual que é a prioridade? A prioridade são as almas. Amém? O segundo ponto aqui que essa palavra nos mostra é que existe no coração de Deus, existe no coração do Pai, um desejo que o ímpio se arrependa. Vamos ler o versículo 11, o que diz? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Amém? Há um desejo no coração do Pai, que as pessoas, que os ímpios voltem para Ele. O Douglas falou sobre reconciliação, o ministério da reconciliação. Deus deseja que o homem se reconcilie com Ele. E quando Deus olha para o ímpio, Ele olha com misericórdia. Ele olha com amor. Se nós olharmos até no Velho Testamento, as atitudes de amor de Deus com uma nação como Nínive, quando Ele manda Jonas pregar a palavra lá, um povo cruel, um povo que matava os filhos de Deus, que torturava, Deus manda um profeta para salvar aquele povo. E essa misericórdia que há no coração de Deus, tem que haver no nosso coração. Irmãos, vivemos tempos onde somos insensíveis, onde vemos pessoas sofrendo, onde vemos o mal, e a gente desliga a chavinha. Irmãos, quantas vezes a gente vê na televisão desgraças absurdas assim, e nenhuma lágrima cai mais nos nossos olhos. Coisas reais. Pai matando filho. Desgraças absurdas nesse mundo, e a gente nem sente mais dor por aquilo. Mas se a gente assiste a novela das 9, é capaz que a gente chore. Esses dias eu estava assistindo um filme muito bom, até indico para os irmãos, são 7 Vidas, do Will Smith. Até eu chorei no filme. Bom, emocionante, bonito. A gente se emociona com filmes, com um monte de futilidades, mas com a vida real, com as almas, a gente não se emociona. Irmãos, vamos ser sinceros, vamos fazer uma reflexão. Quando você está lá diante daquele teu vizinho, daquele teu colega de trabalho que você não suporta, ou daquela pessoa que você sabe que é má, que é ruim, qual tem sido o teu coração? Qual tem sido o desejo do teu coração? Será que você fala assim, Senhor, que Ele te conheça, que Ele se arrependa, que eu seja como o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio. A gente olha e fala, mas que Ele morra mesmo, que vá para o inferno, não é? Que ele se perca, eu não quero saber desse cabra, o cara bate na mulher, o cara xinga os filhos, o cara é um tranqueira. Agora, irmãos, imagine se Deus olhasse para nós dessa forma. Será que algum de nós estávamos aqui hoje? Será que algum de nós estaríamos aqui nessa noite? Será que eu estaria nesse púlpito? Será que o apóstolo Paulo teria feito o que ele fez? Não teria. Deus tem um coração misericordioso. E esse coração misericordioso tem que ser uma marca da igreja. Esses dias eu preguei sobre Atos lá na Moca, e eu falei sobre algumas características da igreja primitiva. E uma característica da igreja primitiva marcante era a misericórdia. Eles eram misericordiosos, eles eram generosos. Eles vendiam tudo, eles compartilhavam tudo, eles não conseguiam ver uma pessoa com uma necessidade e ficar parado, se calar.
Eles não conseguiam ver a miséria, a destruição e falar, não é comigo. Nós não podemos assistir o que temos assistido. Não podemos ver a nossa família se perdendo. Não podemos ver esse mundo indo para as trevas e apenas assistir. Tem que haver em nós um sentimento, um desejo que essa situação mude. Temos que olhar para aquelas pessoas que são más, que são ruins, que são corrompidas pelo pecado e amá-las. Toda vez que acontece alguma desgraça, aquelas coisas que passam lá no Datena, filho que mata a mãe, aquela coisa, eu fico pensando muito no bandido. Senhor, eu queria que esse cara morresse. Se eu visse esse cara, acho que eu pegava ele pelo pescoço. Mas aí o Espírito Santo vai trabalhando no meu coração. Como é difícil ter misericórdia. Tem uma passagem em Mateus que fala, olha, se você amar apenas aqueles que amam você, é muito fácil. Até os publicanos fazem isso, até os pecadores fazem isso. Amar quem nos ama, amar quem é bom, amar quem nos agrada, é a coisa mais gostosa do mundo. Pô, eu amo meus filhos, amo a minha mulher, amo a minha família. É fácil amar eles. Amar eles qualquer um. Até o mal, até o pior bandido, ele ama a mãe dele, e a mãe dele ama ele. Você pode ver, quando o cara está preso, a mãe está lá na porta da delegacia. Não, meu filho é bom, foi um momento. O cara matou 300 pessoas. Meu filho é bom, foi só um momento que ele estava ruim. Foi as companhias. Parece a mãe do amigo meu. O Fábio conhece esse amigo. Eu ia para a diretoria da escola. O moleque aprontava tudo, ia comigo também, e a mãe dele chegava e falava para mim que a culpa era minha. Meu filho está assim por sua culpa, você que leva ele para o mau caminho. Mãe é assim. Mãe ama. Nós temos que ter misericórdia, temos que amar. Incondicionalmente. Independente do pecado da pessoa. Independente da situação da pessoa. Sabe por quê, irmãos? A gente não tem noção o que uma palavra nossa pode fazer na vida de uma pessoa. Eu vou contar um testemunho, na Moca eu já contei esse testemunho. Uma vez tinha um amigo meu, do Grigoli ainda, que a gente brigou num determinado momento, e esse rapaz, depois de muito tempo, ele começou a se envolver com crack. E usando crack pesado, e ele era um cara muito nervoso e tal. E a gente tinha até brigado na época de escola, depois fizemos as pazes e tal. E eu fui tentar trazer ele para a igreja. E eu evangelizei ele, fui lá, declarei, preguei a palavra, falei do amor de Deus. E, nada desse cara vir na igreja. Tentei diversas vezes. E como ele estava muito envolvido com crack, tinha vezes que eu ia na casa dele e ninguém atendia, era aquela coisa, não conseguia falar com ele. Tentei durante um tempo. E aí, pois bem, fiquei triste, frustrado de certa forma, mas eu saí com o coração tranquilo. Falei, a minha parte eu fiz, né? Eu fui lá, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu proclamei a palavra. Eu tentei ajudar. Passaram-se aqui uns 5, 6 anos, eu fui na Canoa, comer aquele famoso x-salada da Canoa, estava até com a minha mãe. Eu vejo esse mesmo rapaz sentado, com a esposa e com a filha, com uma aparência totalmente transformada, bonito, forte, legal. E aí eu cumprimento ele de longe assim, e ele me chama para a mesa dele, e ele fala assim para mim, olha Paulo, eu quero te falar uma coisa, eu queria te agradecer. Porque eu lembro aqueles dias que você foi lá na minha casa, que você batia na minha porta, que você orava, que você queria me ajudar. Aquilo marcou a minha vida. Amém? Quando nós temos misericórdia, quando nós agimos com misericórdia, as nossas atitudes, a gente não tem noção o bem que elas provocam. Não tem noção aonde esse bem pode chegar. Quando você olha para uma prostituta, quando você olha para um ladrão, para um mendigo, para um drogado, e estende a mão para ele, e mostra que ele é importante para Jesus. Ou quando você olha para aquele seu parente na família, que ninguém gosta dele, que ele é excluído, e você estende a mão para ele. Você não tem noção o quanto isso agrada o coração do Pai, e o que Deus é capaz de fazer com isso. A matéria-prima que você dá na mão de Deus para transformar aquela vida. Esses dias lá na Moca também o Flávio me contando um testemunho dele. Ele no farol, aí uma pessoa embriagada, bem parecendo dependente de droga, de bebida, bateu na janela do carro. Ele ficou meio com medo de abrir, mas ele abriu. E aí ele começou a conversar com aquela pessoa, com aquele drogado. E a última frase que aquele drogado falou para ele, falou assim, olha, obrigado porque eu pensei que você ia me rejeitar. Que você não ia abrir o vidro do carro para falar comigo.
Há pessoas que só querem uma atitude nossa de misericórdia. Basta uma palavra, um gesto. Basta um gesto para que aquela vida seja transformada, para que ela experimente algo novo. Para que ela seja capaz de experimentar esse amor que a gente experimentou e que a gente tem experimentado. Amém? E uma coisa importante, quando Deus nos chama a levar o Evangelho, Ele não está falando que você é obrigado a converter a pessoa. Ele está falando que você tem que proclamar a palavra, porque quem vai converter, quem vai mudar aquele coração é o Senhor. Jesus, Ele não chega diante de mim, de você, e fala assim, olha, você tem que falar para 300 pessoas, essas 300 pessoas têm que se converter, têm que virar pastor, missionário. Ele não fala isso, ele fala, ide. As pessoas têm livre-arbítrio, tem pessoas que têm um tempo, outras pessoas têm outro tempo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir se a igreja não abre a boca? Se a igreja se cala? Amém, irmãos? Terceiro ponto aqui. Deus não se importa com o passado. O que importa para Deus é o presente. Amém? Isso é uma lição maravilhosa para nós mesmo, né? Acho que é uma palavra até para nós. Imagine se Deus se preocupasse com o nosso passado. Imagine se Deus olhasse para nós todos os dias, lembrando aquilo que fizemos. Imagine isso. Que terrível seria. Nós somos assim. Mulher é mais ainda, né? Vou ficar quietinho aqui. Mulher faz um negócio para mulher, 3 anos depois. Ah, mas você falou isso, hein? No casamento a gente aprende tanto, tem que pedir perdão de coisas que você nem lembrava mais. Fala, tá bom, se eu falei, me perdoa. Deus não olha para o nosso passado. Ele pega o nosso passado e joga para o mar de esquecimento. E quando você vai pregar o evangelho para alguém, você não deve olhar para o passado daquela pessoa. Você não deve olhar para as circunstâncias que levaram a pessoa a chegar naquele ponto. Nós estamos voltando com o encontro com Deus, e eu participei por muitos encontros com Deus, e eu tinha uma sorte danada de cair no quarto de bandido. Sempre que um bandido caía no meu quarto. Então, teve um que uma vez caiu no meu quarto, que durante o trajeto para o encontro, ele estava me contando como que eles cortaram um bandido dentro da cadeia e colocaram no saco plástico e depois descartaram. Teve outro que não conseguia dormir, e ele acordava de manhã, de madrugada. Aí eu dormindo lá na beliche, 2 horas da manhã eu abro o meu olho, o cara olhando assim para mim, ó, com o olho aberto. Falei, tá tudo bem, meu querido? Não estou conseguindo dormir. Falei, o cara vai me matar aqui. Mas, irmãos, eu poderia olhar para eles, discriminá-los. E às vezes até minha carne talvez, fala, pô, esse aí eu acho que não tem jeito não. Mas existe jeito para todos, amém? Existe uma solução, existe uma alternativa, existe Jesus. Aquele que transforma, aquele que muda. Aquele que pega aquela terra seca e transforma numa terra frutífera. Aquele que pega o marginal, o bandido e faz um pai de família. Aquele que pega um mendigo que não tem mais nada, não tem vida e o coloca como um homem trabalhador, responsável. É esse Deus que nós cremos. Sabe por que muitas vezes nós não temos coragem de pregar? É porque nós não cremos que Deus pode mudar aquela pessoa. Nós achamos que é difícil demais, porque pensamos com a lógica humana. Pensamos com a nossa lógica carnal. Não há impossíveis para o nosso Deus. Talvez muitos de vocês aqui saibam que é isso, antes de conhecer a Jesus como vocês eram. É que o tempo vai passando, a religiosidade vai crescendo e a gente vai criando barreiras. Não há impossíveis para o nosso Deus. Eu vou ler aqui, o versículo 14 ao 16, não precisam abrir. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. É o nosso Deus. Amém? Ele esquece. Ele deixa para lá. Se você se arrepender, se você se converter, se você mudar de atitude, Ele não vai jogar na tua cara o pecado. E quem somos nós para jogar o pecado na cara de alguém?
Quem somos nós para apontar o erro das pessoas? Quem somos nós? O Senhor não lembra dos nossos pecados. Sempre tenha isso em mente quando você vai falar de Jesus para uma pessoa. Há pessoas, gente, que é difícil de falar de Jesus. Eu lembro uma vez eu no trem, fazendo um evangelismo no trem, e tinha um garoto homossexual no fundo do trem. E aquele garoto, ele estava voltando de um programa que ele tinha feito, ele fazia programa com homens, né? E eu fui falar de Jesus para ele, eu comecei a evangelizar, tentando falar do amor de Deus. E aquele garoto chegou para mim e falou assim, olha, minha família é evangélica, eu conheço tudo isso que você está falando. E ele falava com ar de deboche, com ar de quem não estava nem aí porque eu estava falando. E aí eu cheguei para ele e falei assim, se você sabe tudo isso que eu estou falando, se você morrer hoje, você sabe para onde que você vai? Ele falou, sei, você vai para o inferno, eu falei para ele. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, olha, não tem problema, eu gosto de dor, eu sou sadomasoquista. E riu da minha cara. O deboche. Aí eu, amém, orei, falei, Deus te abençoe, despedi ele. Mas na vontade, eu tinha vontade de descer o cajado nele naquela hora. Você vai para o inferno mesmo, não tem ideia como é duro o inferno. Ali é para... Porque falando, a pessoa não tem ideia, gente. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia. A gente não consegue entender o que é isso. A morte plena, a separação completa de Deus. A impossibilidade de ter essa restauração de relacionamento com Deus. Acabou. O inferno é um lugar de tormento, de dor. E as pessoas estão indo para lá. E muitas delas estão indo porque a igreja não fala. A igreja não cumpre o seu papel. Eu e você não estamos cumprindo com o nosso papel. Uma vez eu ouvi um pregador. Nós temos aí números que os evangélicos no Brasil são cerca de 35 milhões de evangélicos. Eu fiquei pensando, será que se a igreja tivesse 35 milhões de pessoas que realmente proclamassem a palavra, que realmente orassem, que realmente buscassem a presença de Deus, será que a nossa nação seria desse jeito? Ou será que esse país já teria um grande despertar, um grande avivamento? Alguma coisa teria mudado. A igreja não tem salgado, a igreja não tem iluminado. Infelizmente. E a intenção da minha palavra nessa noite não é exortar apenas os irmãos, é primeiramente exortar a mim. O que você tem feito para que essa realidade mude? O que nós temos feito para que essa realidade das pessoas morrerem sem Jesus acabe ou diminua? Pense, reflita. Reflita, em nome de Jesus. Para terminar, mais uma exortação aqui, hoje eu estou exortando. Precisamos vigiar, pois podemos perder a nossa salvação. Da mesma forma que o passado de um homem mau não irá definir sua salvação, e o passado de justiça não lhe garante que você irá pecar ou morrer sem Cristo. Por isso precisamos andar todos os dias como se fosse o último. Irmãos, da mesma forma que Deus olha para o ímpio e releva o passado dele, se nós se desviarmos do caminho do Senhor, se nós não vivermos para Deus, se não andarmos com Ele, se vivermos no pecado, nós também vamos perder a nossa salvação. O que diz no versículo 13? Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. A nossa vida com Deus não é o passado, é o presente. Muitas vezes a gente vai andando com Deus e vai achando que a gente tem crédito com Deus. Não, Senhor, eu tenho crédito. Deixa eu dar uma pecadinha aqui, deixa eu só uma escorregadinha aqui, não faz mal não. Deixa eu pensar dessa maneira, deixa eu fazer dessa forma, agir só um pouquinho, 2, 3 meses, 6 meses, não tem problema. Afinal, eu fiz tantas coisas boas. Eu andei contigo tantas vezes, evangelizei. Quando eu li esse texto, eu lembrei daquela outra passagem que Jesus vai estar diante das pessoas e as pessoas ali vão falar, Senhor, mas nós orávamos no Teu nome, nós expulsávamos demônios, curávamos no Teu nome. Por que a gente está sendo apartado da Tua presença? Por que o Senhor não quer que a gente entre no céu? Irmão, o que você fez no passado, se você no presente não escolhe andar com Deus, não tem valor.
Se você no presente escolhe desobedecer, escolhe viver na iniquidade, no pecado, o teu passado não vai te salvar. Você não tem crédito, não existe essa coisa, eu tenho crédito com Deus, então eu vou pecar aqui mais 6 meses e depois está tudo certo. Não existe. E a palavra de Deus diz que aqueles que amam a Jesus são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Aqueles que obedecem os seus mandamentos. Eu tenho pensado muito na morte, no sentido de ver como a nossa vida é frágil, né? Esse ano eu já tive o desprazer de ir em 2 velórios e 3 pessoas conhecidas minhas morreram já. Assim, pessoas de um convívio, vizinho, tal. Eu fiquei pensando, falei, caramba, como a vida é breve. Talvez aqui vamos viver 70, 80 anos, alguns menos, alguns mais. O que a gente faz com esse tempo? O que eu e você temos feito com esse tempo? Será que esse tempo aqui na terra é apenas para desfrutar do nosso casamento, do nosso carro, do nosso apartamento, das viagens que muitas vezes Deus nos proporciona? Irmãos, o prazer maior vai ser lá na eternidade. Muitas vezes, para a gente fazer a obra de Deus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. É inevitável, a gente tem que colocar a cruz aqui atrás e segui-lo. Temos que renunciar. Temos que deixar de lado as nossas vontades. Temos que deixar de lado, sabe, o desejo egoísta do nosso coração. É necessário que a gente morra para que alguém tenha vida. Que a gente morra para nós mesmos. É necessário que você perca um tempinho de oração por alguém para que ele seja alcançado. Eu esses dias estava aqui na sexta-feira e uma irmã chegou para mim e falou, Paulo, Deus tem me mostrado que eu tenho orado por você e para sua esposa. Eu tenho orado por vocês. Aquilo me deixou tão feliz. Porque eu sei que alguém ora por mim. Eu sei que tem pessoas que se preocupam comigo, que estão junto comigo nessa caminhada. E se na igreja já é difícil, você imagina as pessoas no mundo. Se nós não orarmos por elas, se nós não pagarmos um preço de irmos até elas, de falarmos, elas não vão vir por conta própria. Elas não vão chegar aqui. Se fosse assim, a igreja estava cheia hoje. Não é verdade? Se as pessoas viessem por conta própria, a igreja estaria cheia. O Senhor Jesus precisa de você. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Precisa até falar que precisa. Deus não precisa da gente para nada. Mas Ele quer nos usar. E a gente tem que entender que a gente tem essa responsabilidade. Amém? Lembre-se, olha. Se aquela alma se perder, você vai ser cobrado. Se você não falou, se você não fez sua parte, o Senhor vai te incomodar. O Senhor vai tocar no teu coração. Você precisa. Não se cale, fale. Eu contei só testemunhos bons aqui da minha vida, mas eu já tive coisas terríveis que Deus me mandou fazer e eu não fiz. E a dor é tão grande, a tristeza é tão grande, porque você fala, Senhor, eu deveria ter falado. E eu me calei. Eu deveria ter dito e eu não consegui falar, Senhor, eu fiquei com medo. É duro. Mas eu creio que esse ano é um ano onde a nossa boca vai se abrir. Onde nós iremos proclamar a palavra. Onde nós iremos alcançar as almas, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus? Então vamos orar, vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Estenda suas mãos. Fale com o Pai. Senhor, em nome de Jesus. Tu és tão doce, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão lindo. Senhor, nós queremos, Deus, começar essa oração pedindo perdão, Deus. Pedindo perdão, Deus, porque não temos sido boas sentinelas. Não temos, Senhor, anunciado a Tua palavra. Não temos levado a palavra de salvação para aqueles que estão morrendo sem Jesus. Reconhecemos a nossa falha. Reconhecemos o nosso erro. De muitas vezes pessoas estarem ao nosso lado e nós nos calarmos. De muitas vezes, Senhor, sermos insensíveis com o sofrimento do próximo. De deixarmos, Deus, que pessoas passem pela nossa vida sem ouvirem a Tua palavra.
muda o nosso coração, muda a nossa maneira de pensar, de ver a vida. Senhor, no nome de Jesus, a nossa vida aqui na terra são 70, 80 anos. Há muito mais coisas na eternidade do que aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As coisas do céu, as coisas do seu reino são muito mais excelentes, são muito melhores do que as coisas daqui. Perdoa-nos, Deus, porque deixamos nos amarrar por a nossa vida, pelos nossos desejos egoístas, por mentiras que o diabo coloca na nossa mente, por prioridades invertidas. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, que possamos olhar para esse texto, que diz que o Senhor não tem prazer que o ímpio pereça, e toda vez que olharmos para o nosso vizinho, olharmos para aquele que está ao nosso lado que não te conhece, e lembrarmos desse texto, o Senhor não tem prazer que o ímpio pereça. O Senhor deseja que ele se arrependa, que ele se converta. Mas como ele ouvirá se não há quem pregue? Como ele ouvirá se nós nos calarmos? Se nós deixarmos de cumprir com a nossa missão, de proclamarmos as tuas maravilhas, de proclamarmos aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas? Senhor, em nome de Jesus, oramos, Deus, para que o Senhor aqueça o nosso coração, com esse desejo de proclamar a Tua palavra. Senhor, se nós não desejamos evangelizar, se nós não desejamos levar a Tua palavra, é porque nós não amamos o Senhor primeiramente. Porque é impossível amar ao Senhor e não desejar proclamar a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos dá a consciência da responsabilidade que temos. Nos dá esse entendimento, Deus, em nome de Jesus. Esse ano não pode ser igual. Esse ano nós não podemos nos calar diante dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, da nossa família. Esse ano nós não podemos nos calar diante das pessoas que nós encontramos na rua. Nós teremos que proclamar a Tua palavra. Quer seja em tempo ou fora de tempo, nós iremos proclamar a Tua palavra. Senhor, eu oro, Deus, para que as barreiras da mente sejam quebradas em nome de Jesus. Barreiras essas da mente que dizem que isso não é obrigação nossa, que há outras pessoas que fazem. Barreiras da mente que dizem que você não é capaz de evangelizar. Barreiras da mente que dizem que você não vive uma vida suficientemente santa para dizer e para falar de Jesus. Você foi chamado para falar do amor de Deus. Você foi chamado para proclamar aquilo que Ele fez na sua vida. Basta dizer o que Ele fez na sua vida. Basta dizer aquela transformação que você sofreu. Basta falar o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é misericordioso. Basta falar da paz que você sente toda vez que você dobra o seu joelho e fala com Ele. Senhor, no nome de Jesus, nos dá essa ousadia de não nos calarmos, de não aceitarmos mais, Senhor, que as pessoas morram sem Ti. Nos dá essa ousadia, Senhor, de falarmos o Teu amor em todo o tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja. E eu creio, Deus, no nome de Jesus, eu creio que esse ano nós iremos proclamar mais a Tua palavra. Eu creio que nós estaremos aqui no final do ano, cada um com uma pessoa do lado. Esse eu falei do amor de Deus. Esse eu proclamei a palavra. Esse é meu vizinho, esse é meu pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é meu colega de trabalho. Eu creio que nós estaremos com alguém do nosso lado. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor que Ele merece. Ele é o nosso...